Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia da atualização e hoje vamos ficar com mais uma análise de obra. Desta vez vamos falar da Escola de Atenas, de Rafael. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. Eu sou a Sara, hoje é dia da atualização e hoje vamos ficar com um vídeo de análise de obra. Vamos falar acerca da obra mais famosa do pintor Rafael. É uma obra que é um fresco, é parte de uma sala no Vaticano, que é a Stanza della Signatura, também conhecida pelos quartos de Rafael, porque são quatro, os quartos pintados por Rafael no Palácio Papal do Vaticano, e esta é apenas uma parte dos frescos lindíssimos que decoram a Stanza della Signatura, mas ficou conhecida na história da arte como a pintura, a obra mais conhecida do mestre. Vamos ver. Esta é a Escola de Atenas, é parte de um fresco realizado entre 1509 e 1511 na Stanza della Signatura, no Palácio Papal do Vaticano. Os quartos de Rafael são uma das maiores atrações turísticas do Museu do Vaticano. A Stanza della Signatura é um desses quartos. É pequeno, normalmente é apinhado de gente, de turistas, é completamente claustrofóbico, mas é lindíssimo. Todas as stanzas, todos os quartos pintados pelo Rafael estão cobertos do teto ao chão de frescos, são lindíssimos. E esta é a sala mais famosa. A decoração consiste em frescos de Rafael, pintados durante o período conhecido como Alto Renascimento, mais ou menos ao mesmo tempo que do outro lado Miguel Ângelo estava a pintar o teto da Capela Sistina. Portanto, ao mesmo tempo, enquanto de um lado o mestre pintava um teto, do outro lado o mestre Rafael pintava paredes. Tudo ao mesmo tempo. É muito interessante. A Stanza della Signatura era originalmente parte do apartamento papal. Podemos imaginar como seria esta sala. Primeiro, imaginando-a sem turistas. Segundo, imaginando-a com estantes de alto a baixo com livros, porque esta era uma sala dedicada ao conhecimento. Era onde o Papa assinava a correspondência e também estavam lá muitos livros. Portanto, era um espaço de cultura, um espaço de aprendizagem, um espaço para pensar. Foi um ambiente tranquilo, silencioso, um espaço de cultura, não é? Em que o pintor Rafael se inspirou para pintar estas quatro paredes. Ora, Rafael pintou os quatro campos do conhecimento humano. Vamos olhar para eles. Temos, de um lado, numa parede, a filosofia, que tem a ver com as coisas deste mundo. Atenção que nesta época, na época do Renascimento, a filosofia também engloba as ciências. Portanto, a medicina, aqueles conhecimentos mais de ciências também eram englobados na filosofia. Depois, na outra parede, temos a teologia, que é na parede oposta à filosofia, que tem a ver com as coisas, com as questões relativas a Deus. Noutra parede, nas outras duas, temos a poesia e a justiça. Portanto, estas eram as quatro áreas que simbolizavam o conhecimento humano e que estão também simbolizadas por figuras alegóricas no teto. Percebem-se nestas figuras que Rafael pintou no teto uma clara influência pelo trabalho de Miguel Ângelo, especialmente pelas figuras das sibilas, aquelas figuras que estão lá na Capela Sistina. Quando nós falamos de Miguel Ângelo já as analisámos, portanto nota-se aqui perfeitamente que o Rafael foi ver e ficou influenciado e que depois também veio pintar o teto e nos seus tetos também retirou muita influência. Realmente era uma época fascinante para se estar em Roma. Graças ao Papa Júlio II, que apesar de ser um homem muito chato, especialmente com Miguel Ângelo, também foi um grande patrono das artes que trouxe para o Vaticano os maiores pintores de sempre, não é verdade? Portanto, temos muito que lhe agradecer. Este era um momento liberal dentro da Igreja, o que explica o facto de um fresco dedicado à teologia acompanhar ao mesmo nível e no mesmo espaço o conhecimento humano. Este foi um momento único da história da Igreja. O classicismo humanista pode aliar-se ao ensinamento espiritual da Igreja. No centro da Escola de Atenas, o fresco que representa a filosofia. Temos então dois grandes filósofos da Antiguidade. Temos o Platão e temos o Aristóteles. Estes estão cercados por outros grandes pensadores e filósofos e matemáticos. Ao centro temos Platão e Aristóteles porque Platão é mais velho. Na verdade, Platão foi o professor de Aristóteles, portanto, ele era mais velho, está ao centro. Platão segura na sua mão um dos seus livros, que é o Timaeus. O Aristóteles segura o seu próprio livro também, a Ética. Estes dois livros representam as filosofias
contrastantes destes dois filósofos. Portanto, temos de um lado o Platão, que era interessado no etéreo, no teórico, naquilo que não se podia ser visto. De facto, se vocês olharem para a mão dele, ele aponta para cima a ideia de que este mundo de aparências não é a verdade final, que existe um outro domínio que é baseado na matemática e é baseado na ideia pura. Ele está a apontar para cima. Por outro lado, o Aristóteles foca a sua atenção naquilo que é observável, no real, no mundo físico. Por isso, a sua palma da mão está voltada para baixo. Até as cores aqui também discutem entre si. De um lado, temos o Platão, que usa o vermelho e o roxo. O roxo refere-se ao etéreo, por exemplo, ao ar, e o vermelho ao fogo. Nenhum destes dois elementos, na verdade, tem peso. Por isso é que são retratados do lado do Platão. No entanto, no outro lado, no lado do Aristóteles, temos azul e castanho. São as cores que ele usa. São as cores da terra e da água. Ambos têm gravidade. Ambos têm peso. Estão a ver? São ideias completamente diferentes. De um lado do quadro, é como se o quadro estivesse dividido ao meio. De um lado temos uma coisa, do outro lado temos outra. Os filósofos dos lados de Platão e Aristóteles também continuam esta divisão. Portanto, esta divisão não é só dos dois mestres que estão aí no centro, do Aristóteles e do Platão, mas todo o quadro depois se divide. De um lado temos a filosofia de Platão, do outro lado temos a filosofia aristotélica. É muito interessante. Vamos analisar as figuras, então, que estão à volta destes dois grandes homens das ciências e da filosofia. Do lado de Platão temos filósofos preocupados com a questão do ideal. Por exemplo, em baixo, à esquerda, vemos Pitágoras, o grande matemático antigo que descobriu as leis da harmonia na música e na matemática. Portanto, é a ideia que existe uma realidade que transcende aquela realidade que nós estamos a ver. São coisas escondidas por trás das coisas. Do lado oposto, à direita, em baixo, vemos o Euclides. Euclides é uma figura que normalmente associamos à geometria, que parece estar a desenhar um diagrama geométrico para alguns alunos. Portanto, ele está interessado na medição, que é o quê? A ideia do prático. Portanto, do outro lado temos uma ideia mais do que está escondido e deste lado temos a ideia do que está na nossa cara, do que é prático. Nada melhor do que a geometria para demonstrar isto. Euclides é modelado a partir de um amigo de Rafael, que é o Bramante. O Bramante é um dos maiores arquitetos de sempre, era amigo de Bramante, era amigo de Rafael e era considerado o arquiteto, nesta altura. O arquiteto, o maior. O Bramante é um dos maiores arquitetos do Renascimento e que se inspirava na antiga arquitetura romana. Na verdade, o espaço onde estão os personagens é um espaço clássico, com pilares e arcos romanos. Isto é típico, é um ambiente que enobrece as figuras. Portanto, era típico não dos gregos, mas dos romanos. Portanto, há aqui uma mistura de conceitos. Apesar de estarmos a falar da escola de Atenas, não é? De muito conhecimento grego, estamos a falar depois numa arquitetura mais romana, mais prática. Nos nichos da esquerda, no lado do Platão, temos a escultura de Apolo, que é o deus do sol, da música e da poesia. No nicho da direita vemos Atena, que é a deusa da guerra, da estratégia e da inteligência. Mais uma vez tem a ver com os lados de filosofia que cada uma delas ocupa, cada um dos deuses ocupa. Esta obra mostra, acima de tudo, uma oposição ao espírito medieval, em que o conhecimento era ignorado. Aqui, na parede do apartamento do Papa, temos uma imagem de conhecimento partilhado em corpos belos e graciosos. Rafael não colocou nomes dentro do fresco, os únicos identificadores são os títulos dos livros de Platão e Aristóteles, ou seja, é suposto que o espectador, quem está a ver, compreender quem são estes sujeitos através dos seus movimentos e das suas roupas. Portanto, pressupõe que nós próprios, nós espectadores, temos que ter conhecimentos de filosofia, de teologia, de poesia, de literatura e aqui no caso da Escola de Atenas temos de ter conhecimentos de matemática, de música, de filosofia, não é? Para perceber quem são estas pessoas. Portanto, nós próprios temos que buscar o conhecimento. É uma imagem muito interessante, é uma imagem muito pouco habitual na parede de uma igreja. É ou não é? Mas é muito bonito. Esta obra, portanto, mostra uma oposição ao espírito medieval, é uma imagem que procura mostrar a beleza e o conhecimento. Rafael não colocou nomes dentro do fresco, já vos disse, não é? Portanto, temos de ser nós a ir lá identificar. A composição está dividida em grupos
de esquerda e os grupos da direita, de forma a que o centro estivesse vazio. O Rafael fez isto por dois motivos. O primeiro foi para quê? Para criar uma perspectiva linear. E o segundo foi para abrir caminho para o avanço de Aristóteles e Platão ao descerem as escadas. Portanto, para além de nós termos uma perspectiva linear, temos essas linhas que podemos acompanhar, que dão profundidade ao quadro, também temos um ambiente em que os dois personagens principais, Platão e Aristóteles, vão descer as escadas e vêm de encontro a quem? A nós. Uhum. Nestas escadas temos duas figuras à frente. Do lado aristotélico temos Diógenes e do lado platónico temos o antigo filósofo Heráclito, que parece estar a pensar e a escrever quietamente sozinho, sem interagir com ninguém, ao contrário das outras figuras nesta obra, que estão todas a interagir umas com as outras. Ora, Heráclito escreve sobre um bloco de mármore. Na verdade, este filósofo é baseado na figura de Miguel Ângelo, é um retrato de Miguel Ângelo. Conhecido porquê? Pelas suas atitudes solitárias, pela sua vida contemplativa, por ser uma pessoa que não se dava com os outros. Portanto, também são características do próprio Miguel Ângelo que ele passou para o Heráclito, para a personagem que ele está a retratar nesta pintura. Esta homenagem de Rafael a Miguel Ângelo é interessante, por Heráclito, o filósofo, acreditar que tudo estava sempre em fluxo, em movimento, que era aquilo que o Miguel Ângelo fazia na sua obra, dar movimento até à pedra, não é verdade? Esta figura foi, na verdade, adicionada depois, portanto, Rafael terminou o fresco, adicionou gesso molhado e adicionou no final esta figura. O próprio Rafael incluiu-se aqui. É a figura de boina preta que nos olha diretamente. Portanto, Rafael está junto a um grupo de astrónomos, incluindo o Ptolomeu, que teorizou acerca do movimento dos planetas, e de Zoroastro, que segura a esfera celestial. Rafael não se considera um artesão, mas um intelectual. Aliás, ele está aqui entre os maiores pensadores da história. Portanto, isto também é uma mudança na forma como a própria arte é vista. Deixou de ser só vista como uma oficina de um artesão, sem estatuto social, mas passou a ser considerada também digna ao ponto de se considerar os grandes mestres da pintura ao mesmo nível dos grandes mestres de todas as outras áreas. E o Rafael está aí, retratou-se a ele então entre estes grandes pensadores. A obra A Escola de Atenas tem dezenas de figuras, mas não tem um ambiente lotado. Tal como A Última Ceia de Leonardo da Vinci, que foi uma obra que inspirou muito o Rafael aqui divide as figuras em grupos, sendo que cada figura se sobrepõe e se move facilmente com leveza entre si e os outros. Existe um movimento livre das figuras. A própria ilusão de espaço dada pela arquitetura é incrível. Reparem, as abóbadas abrem o espaço. Este é um conceito romano e não grego, mais uma vez. Portanto, é incrível que nenhum destes personagens aqui celebrados eram cristãos. Eles eram todos pagãos. Portanto, eles faziam todos parte da cultura pré-cristianismo, portanto, antes de Cristo. Portanto, nenhum deles era cristão, nem católico, nem nada disso. Eles adoravam vários deuses, eram monoteístas, não é verdade? Portanto, eram pagãos. E pronto, foi a análise da Escola de Atenas, é uma das pinturas mais famosas do Rafael e é uma das análises mais interessantes de se fazer, não é? Porque as pessoas estão retratadas de duas maneiras. Para além de termos o retrato dos grandes filósofos, não é? Como o Platão ou Aristóteles, também temos os retratos das pessoas da atualidade. O Platão é o Leonardo da Vinci, não é? Portanto, fisicamente é o Leonardo da Vinci. Portanto, o Rafael inspirou-se nas pessoas que conhecia, que via nos grandes homens da sua altura, para representar os homens da antiguidade. Por hoje é tudo. Nós voltamos na próxima semana com mais atualizações aqui no Criarte. Eu sou a Sara. Fiquem bem. Tchau!